Você sempre ouve falar sobre hidratante, mas você sabe o que é um hidratante? Como funciona um hidratante? Existem várias classes que desempenham funções bem diferentes, mas por que é importante saber isso? Porque você vai ter uma base, um conhecimento suficiente para chegar a pegar um hidratante e escolher ele pelos ingredientes da fórmula e não só pelas cores bonitas do rótulo. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você tem que saber sobre hidratante, o que são, como funcionam, quais as classes, efeitos colaterais, como o hidratante ideal deve ser, onde habitam. Então, se você ainda não se inscreveu no Salve Sua Pele, é só clicar aqui no botão vermelho e no sino para não perder nada. Não esquece de deixar a curtida e bora pro vídeo. Antes de tudo, eu queria saber qual hidratante você está usando, então comenta aqui embaixo para a gente fazer uma pesquisa, beleza? Então vamos começar do começo. O que é um hidratante? Curiosamente, os livros de dermatologia ainda dedicam muito pouco espaço a esse tópico, ainda não tem uma definição padrão. Basicamente, são substâncias que vão substituir os óleos naturais da sua pele, cobrir umas fissuras e formar uma película protetora e calmante em cima da sua pele. Eles podem, assim, retardar a evaporação da umidade natural da sua pele, mantendo a hidratação e melhorando a aparência e textura de uma pele seca e envelhecida. Antes de explicar como os hidratantes funcionam, a gente precisa entender uns pontos rapidinho sobre a anatomia da nossa pele. Ela é formada por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais superficial da nossa pele e ela tem função de proteção do corpo contra o ambiente externo. Ela não possui vasos sanguíneos, então toda a nutrição, a água, o oxigênio que as células precisam vem da derme, que é a camada mais abaixo. A derme, ela sustenta a epiderme, ela é formada por colágeno, elastina, ácido hialurônico e diversas outras proteínas estruturais. E é nela que passam os vasos sanguíneos que vão nutrir a epiderme através de um processo chamado difusão, que basicamente a diferença de concentração faz com que os nutrientes saiam do vaso e banhem as células. Então, como os hidratantes funcionam? Tradicionalmente, acreditava-se que a hidratação era baseada apenas em inibir a perda de água transepidérmica por oclusão. Parêntese, perda de água transepidérmica é um parâmetro que usamos para medir a qualidade da função de barreira da sua pele. Basicamente, o quanto de água que sai e evapora da sua pele para o meio externo. A água origina-se lá nas camadas mais profundas da sua pele e vai subindo até hidratar as células mais superficiais lá no extrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme, eventualmente sendo perdida pela evaporação. A hidratação oclusiva, portanto, preveniria a desidratação do extrato córneo. Entretanto, atualmente se conhece muito mais sobre a epiderme, particularmente sobre o extrato córneo, e o modelo mais aceito atualmente é o da parede de tijolos, onde os tijolos são as células, os queratinócitos, e o cimento são os lipídios intercelulares entre eles. Esse modelo também sugere que o extrato córneo é uma membrana ativa e adaptativa, e a perda desses lipídios entre essas células, por exemplo, as ceramidas, os ácidos graxos, o colesterol, eles danificariam a função de barreira da pele e prejudicariam a nutrição de todas essas células. Então, cientificamente, um tratamento com o hidratante envolve um processo de 4 passos: reparar a barreira da pele, aumentar o conteúdo de água, reduzir a perda de água transepidérmica e restaurar a habilidade dessa barreira lipídica de atrair, segurar e redistribuir a água. E para isso a gente conta com essas classes de hidratantes, começando com os oclusivos. Os oclusivos, eles são o tipo mais comum de hidratante encontrado nos cosméticos. Eles agem formando uma camada hidrofóbica na superfície da sua pele, ou seja, eles formam uma barreira em cima da pele que previne a perda de água. Como eles não deixam a água evaporar em cima da pele, eles são particularmente eficazes quando a gente aplica numa pele já umedecida. Mas os oclusivos, eles também não são os ingredientes mais amados nos cosméticos, principalmente naquela parte sensorial, porque eles deixam aquela sensação meio oleosa, um pouco pesada. Porém,
o petrolato é o hidratante mais eficaz que a gente tem, porque ele reduz em 99% a perda de água transepidérmica. É muita coisa. 99% da água não vai conseguir passar e vai ali ficar mantendo sua pele bem hidratadinha. Na verdade, o petrolato é o ingrediente mais utilizado depois da água nos produtos de skincare. Os oclusivos também são muito bons pelo fato de eles serem bem tolerados por todo mundo e eles são usados até no tratamento da dermatite atópica. Inclusive tem um estudo que comprovou que um hidratante com petrolato no tratamento da dermatite atópica leve a moderada foi tão eficaz quanto um hidratante caríssimo feito com ceramida que só podia arrumar com prescrição. E além disso, o petrolato também estimula a restauração da barreira do extrato córneo, porque ele penetra lá nas camadas mais superficiais e estimula a produção daqueles lipídios intercelulares, o cimento, e ajuda a reparar essa barreira. Ele também é capaz de reduzir a aparência das linhas finas causadas pela desidratação e mesmo sendo um hidratante principalmente oclusivo, ele também pode atuar como emoliente, uma classe que a gente vai discutir daqui a pouco. Ele preenche ali os espaços das células que descamaram e deixa a pele suave e macia. Outro oclusivo muito comum é a dimeticona, inclusive é o segundo mais utilizado depois do petrolato. E igual a ele, ela também é hipoalergênica e não comedogênica, mas ela tem o diferencial de ser permeável ao vapor de água. O ruim é que se sua barreira estiver comprometida, ela não vai conseguir reduzir muito a perda de água transepidérmica. Mas isso acaba sendo bom em algumas situações, especialmente em protetor solar, em bases, porque ela permite que a pele respire, que evapore o suor e a transpiração e evita que a pele fique quente demais e que desenvolva miliária ou brotoeja, que é a inflamação causada pela obstrução das glândulas sudoríparas, as glândulas que produzem o suor. Vamos falar dos umectantes, que é a segunda maior classe de hidratantes, que eles agem aumentando o conteúdo de água da pele, por meio principalmente de melhorar a absorção de água da derme para a epiderme. Tem gente que também diz que o umectante consegue absorver ali a água do meio externo para hidratar o extrato córneo, mas não é todo mundo que acaba concordando com isso. E ao contrário dos oclusivos, que têm propriedades hidrofóbicas para repelir a água e não deixar que ela evapore, os umectantes eles têm propriedades higroscópicas de atrair e segurar as moléculas de água. Porém, entretanto, contudo, todavia, por causa dessa habilidade de aumentar a absorção de água da derme para a epiderme, eles podem provocar uma perda de água excessiva da derme para um ambiente com baixa umidade. Por causa desse fenômeno, as formulações contendo umectantes sempre são combinadas com oclusivos para evitar essa perda de água. Os umectantes mais utilizados são a glicerina, o sorbitol, a ureia, alfa-hidroxiácidos e outros açúcares. Então, muito cuidado em fazer hidratantes caseiros, porque até fabricantes de cosméticos incluem umectantes na fórmula e nem sempre conseguem produzir um efeito benéfico. Por exemplo, altas concentrações de propileno glicol é irritante. Misturas puras de aminoácidos são inúteis como hidratantes. Soluções puras de glicerina também são ineficazes. A ureia é um umectante em concentrações baixas, em torno de 10%. De 20 a 30, ela já é queratolítica, ela pode quebrar ligações de hidrogênio e destruir até proteínas da sua epiderme. Repetindo, muito cuidado na hora de fazer hidratante caseiro. Na terceira classe temos os emolientes. Os emolientes, eles são a classe de hidratante usada para melhorar a aparência e a textura da pele. Eles agem preenchendo os espaços entre as células descamadas com gotículas de óleo. A vitamina E é um aditivo muito comum usado como emoliente. Outros exemplos incluem óleo mineral, lanolina, ácidos graxos, colesterol, escaleno e lipídios estruturais. Os ácidos graxos de cadeia longa e os álcoois graxos são comumente usados nas formulações. Eles atuam melhorando a barreira da pele e a sua permeabilidade. Alguns exemplos incluem ácido esteárico, ácido linoleico, ácido linolênico, ácido oleico, ácido láurico, que podem ser encontrados em óleo de coco, óleo de palma e até cera de lã. E os lipídios estruturais, aqueles lipídios que compõem a membrana das células, eles também têm um papel muito importante na hora de reter a água no extrato córneo. E as ceramidas
são um dos principais componentes na arquitetura das membranas. Porém, as ceramidas naturais e até mesmo as sintéticas ainda são muito caras para ser comercialmente viáveis. Mas diversas pseudoceramidas já foram sintetizadas e já foi comprovado clinicamente a eficácia na melhora e prevenção de uma pele ressecada. Com certeza eles vão descobrir um modo de baratear essa produção de ceramida e a gente vai ter um acesso mais fácil dos nossos cosméticos no futuro, mas por enquanto a gente espera, né? Agora vamos falar de proteínas rejuvenescedoras. Hidratante contendo colágeno e outras proteínas, por exemplo a queratina, a elastina, eles dizem rejuvenescer a sua pele através da restauração das proteínas essenciais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é improvável que isso ocorra, porque essas proteínas são enormes para passar pela sua derme. É como se você tentasse passar um elefante por uma portinha, não vai dar, não cabe. Esses aditivos proteicos, eles podem produzir um efeito de alívio na pele ressecada porque eles preenchem ali as irregularidades do extrato córneo. Igual aos emolientes, eles vão deixar um filme de proteínas na superfície da sua pele que vai deixá-la macia e até vai preencher algumas linhas finas. Efeitos colaterais de hidratantes, eles existem, mas não estou querendo assustar ninguém não, hein, pelo amor de Deus, são bem raros de acontecer, mas pode acontecer. Então, caso aconteça, é bom para você saber qual ingrediente causa qual reação, para você tentar identificar e evitar ele no futuro. Eu vou deixar um quadro aqui com as principais reações e os principais ingredientes mais associados a elas, aí vocês podem pausar o vídeo para ler ou tirar uma print para ver depois, porque é melhor do que eu ficar falando aqui um por um, né? Então, qual é o hidratante dos sonhos? Como o hidratante ideal deve ser? Um hidratante eficaz, óbvio, que vai hidratar o extrato córneo e reduzir a perda de água transepidérmica, um emoliente para melhorar a aparência da pele, deixar a textura bem macia e também adaptar e reduzir aquela perda de água, um auxílio para melhorar a reparação da barreira lipídica da pele, para melhorar a retenção natural de água da pele. Tem que ser tolerável para pele sensível, hipoalergênico, não comedogênico, sem fragrância e cosmeticamente elegante e aceitável, porque nada disso vai importar se a gente não conseguir usar porque ele é grosso demais, ou não absorve muito bem, ou não vai bem com a maquiagem. Agora, muita gente me pede recomendação de produto, por exemplo, qual que é o melhor hidratante para cada tipo de pele, mas assim, vai ser uma coisa que você vai ter que descobrir na sua própria pele, porque não adianta eu ficar falando aqui porque tem uma infinidade de hidratantes muito bons. Assim, para pele oleosa tem a Faclar Duo Plus, tem os da Vichy, Normaderm, Skin Balance, Skin Corrector. Aí para pele sensível tem o Epidrate Calme, tem o Tolerine Ultra, Tolerine Sensitive. Tem para pele, para qualquer tipo de pele, tem o Mineral 89 da Vichy, tem o Neutrogena Hydro Boost, tem o Natura Chronos Aqua. Então assim, eu posso estar esquecendo de muita coisa boa, não tem como eu ficar listando aqui qual que é um melhor que o outro, porque cada um tem uma particularidade, você tem que descobrir o que a sua pele está precisando. Eu espero que não tenha ficado muito longo e maçante o vídeo, eu não sei como é que ficou a linguagem, se deu para todo mundo entender, mas qualquer coisa, pode escrever, qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder. E não esquece de deixar a curtida no vídeo se você gostou, se você não gostou pode não curtir também. E até o próximo salve, tchau!